E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, e aqui a gente vai revisando o conteúdo. Estamos aqui montando para vocês uma lista com alguns tópicos especiais que valem a pena ser revisados. Tópicos importantes dentro da biologia que vêm caindo constantemente em provas de vestibulares estilo tradicional e importantíssimos para a prova do Enem, tá certo? Hoje a gente está aqui para falar um pouco para vocês a respeito da teoria endossimbiótica. Já ouviu falar sobre ela? Pessoal, essa teoria endossimbiótica ela foi proposta no final do século XX. E ela é a teoria mais aceita para explicar para a gente a provável origem dessas duas organelas aqui que eu coloquei no quadro para vocês, ó. Cloroplasto e mitocôndria. Só lembrando a vocês, tá, gente? Cloroplasto e mitocôndria são organelas exclusivas de seres eucarióticos, né? Aqueles organismos que possuem célula eucariótica. Essa teoria endossimbiótica, tá, gente? Ela foi proposta por Margulis, tá? No final do século XX, como eu falei para vocês agora há pouco, e ela admite que tanto mitocôndria como cloroplasto, no passado, eram seres procariontes primitivos, que foram viver no interior de seres eucariontes primitivos, realizando uma relação de simbiose interna. Uma relação muito parecida com o mutualismo, por exemplo, né? Uma relação de troca de substâncias. Então, só para reforçar para vocês, muito provavelmente, tá? Primeiro, um ser aeróbio que conseguia fazer respiração foi viver dentro de uma célula eucariótica primitiva. Então, a célula eucariótica primitiva deve ter englobado um ser procarionte aeróbio, que passou a viver no interior dessa célula, numa relação de endossimbiose, tá, gente? Então, esse organismo, ele conseguia fazer o processo de respiração, né, utilizando, no caso, o O2, pegando, no caso, o alimento, né, matéria orgânica, e gerando para a célula energia na forma de ATP. Então, nessa relação de endossimbiose, o ser procarionte primitivo, que estava dentro da célula eucariótica primitiva, passou a gerar ATP, que era utilizado pela célula. Então, essa relação se tornou uma relação tão íntima entre os organismos e tão necessária para o funcionamento dessa célula eucariótica que, com o passar do tempo, esse ser procarionte primitivo que fazia respiração aeróbia se transformou numa organela membranosa que a gente chama de mitocôndria, tá? Voltando aqui para o outro lado, tá, gente? Alguns seres eucariontes primitivos que já apresentavam essa organela mitocôndria, ou esse ser procarionte primitivo que fazia respiração aeróbia, conseguiram englobar seres procariontes primitivos que conseguiam fazer fotossíntese. Algo parecido com a cianobactéria primitiva. Foi englobado por seres eucariontes primitivos, né? E passou a realizar uma relação de troca também, tá? Esse organismo, ó, ele conseguia, utilizando luz, utilizando CO2, utilizando até mesmo um pouquinho de água, ó, esse organismo conseguia produzir, ó, O2 e conseguia produzir glicose, alimento para a célula que continha ele em seu interior, tá? Nessa relação de endossimbiose, a célula ganhava muito com essa situação. Ganhava O2 que podia usar na sua respiração e principalmente ganhava alimento, glicose. Com o passar do tempo, gente, esse organismo procarionte que havia sido englobado e que vivia nessa relação de endossimbiose se transformou em uma organela membranosa que é típica de seres eucariontes que conseguem fazer fotossíntese. Hoje, tá, gente, mitocôndria e cloroplasto são considerados organelas membranosas. Nós não consideramos mais seres vivos. E essas organelas, elas dependem da célula para o seu funcionamento, tá? Mas podem fazer uma divisão independentemente da divisão da célula, tá? Um outro detalhe interessante, tá, gente, é o que reforça essa teoria endossimbiótica. É importante a gente citar para vocês, tá? A teoria
endossimbiótica, pessoal, ela se baseia principalmente no fato dessas duas organelas, elas apresentarem, ó, DNA próprio, RNA próprio, ribossomos próprios, tá? Característico aqui de seres procariontes. Inclusive, tá, gente, o ribossomo dessas duas organelas é muito parecido com o ribossomo dos procariontes, tá? Inclusive, o DNA que está presente nessas duas organelas é um DNA circular, que é típico de seres procariontes também, tá? Então, essas evidências levam a gente a crer que mitocôndria e cloroplasto no passado eram seres procariontes primitivos, tá? O nome dessa teoria, gente, é a teoria endossimbiótica, e ela explica pra gente a provável origem de duas organelas citoplasmáticas membranosas, que só existem em seres eucariontes, ó. Mitocôndria é típico de eucariontes, cloroplasto é típico de eucariontes que fazem fotossíntese, tá? Aqui também é encontrado os fotossintetizantes, tá, gente? Aqui seria típico dos eucariontes de uma forma geral, e aqui típico dos eucariontes que fazem fotossíntese especificamente, tá? Então, essas duas organelas, a provável origem para elas duas é explicada pela teoria endossimbiótica, tá bom? Teoria endossimbiótica já caiu na prova do Enem e cai em muitos vestibulares. É assunto muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Gostou? Se inscreve no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Não deixe de clicar no sininho lá para receber notificação. Estamos aqui postando aulas importantes com tópicos importantes teóricos para você se dar bem em suas provas, tanto do vestibular quanto do Enem, até mesmo na prova da escola, tá bom? Me siga nas redes sociais, @Jean Brito. Um grande abraço, tamo juntos!